Trilhas da Redenção, segunda parte, no Brasil. Capítulo 7, parte B. Abolicionistas e conflitos. No final daquela tarde, a ventania conduzia a poeira vermelha em espiral rumo ao céu carregado de nuvens escuras, anunciando o temporal. Os rapazes preferiram silenciar sobre a desagradável conversa e, após o jantar, todos se recolheram. Henrique tentava em vão conciliar o sono. Refletia sobre os últimos acontecimentos. Escutava a chuva no telhado e o vento açoitando as árvores. Há muito não ouvia as chuvas torrenciais que caíam no Brasil, trazendo vida após um longo período de estiagem. Ouvia os cães agitados que latiam em uma espécie de coro e algo mais que parecia ser o barulho de passos na varanda. Completamente desperto, registrou os sons da aldrava da porta central batendo, indicando que, apesar da noite alta e da tempestade tropical, tinham visitas. Acendeu uma lamparina a querosene e, ao aproximar-se da porta, reconheceu a voz que parecia ser de Serafim. Resoluto, abriu a porta e foi surpreendido pela presença dele acompanhado de uma jovem completamente molhada. O que aconteceu, Serafim? Vamos entrar. Henrique observou o escravo e a moça. Aturdido pela presença inusitada de uma jovem sozinha, aguardou alguma explicação. Senhorzinho, disse Serafim, a menina Elisa precisa de ajuda. Ela queria esperar o amanhecer para vir aqui, mas senhorzinho Pedrinho não vai gostar se não for avisado. Henrique aproximou a luz bruxuleante e só então reconheceu na jovem, enlameada de cabelos desgrenhados, a noiva do irmão. Elisa, desculpe-me, não quero incomodar, mas não tinha para onde ir. Pensei em me esconder da chuva até de manhã e só então falar com Pedro. Henrique olhou o rosto sujo de lama e supôs que enxergava lágrimas nos olhos avermelhados. Concluiu que algo grave havia ocorrido e a conduziu ao interior da sala enquanto pedia. Sente-se aqui, não se aflija. Aguarde só um instante, vou buscar Pedro. Henrique desapareceu na escuridão e logo retornou com Pedro e a mãe, que, ouvindo as vozes dos rapazes, acompanhou-os. Velas dispostas em vários candelabros foram acesas. Elisa se viu rodeada de vários pares de olhos indagadores. Envergonhada, manteve os olhos fixos no assoalho de madeira brilhante. Sob seus pés havia-se acumulado uma pequena quantidade de água. Elisa, o que houve? Ela não respondeu e Pedro continuou. Está machucada? Ela apenas chorou, sinalizando com a cabeça que não estava ferida. Minha filha, não chore. Tudo passa. Vou buscar uma toalha e um agasalho. Vai lhe aquecer e, enquanto isso, providenciaremos um chá, falou Anita, se encaminhando para a cozinha. Pedro sentou próximo à noiva, desejando que ela se tranquilizasse. Segurou-lhe a mão. Nina, esposa de Henrique, atraída pela movimentação, uniu-se aos demais. Após ligeiros cumprimentos, trocou algumas palavras em voz baixa com o esposo. Em seguida, reinou o pesado silêncio. Sente-se melhor? Perguntou Anita após a moça tomar a bebida quente. Sim, senhora. Elisa desviou o olhar para um ponto da sala, sem conseguir encarar os demais. Quer falar a sós com Pedro? Inquiriu Anita, compadecida diante do constrangimento da nora. Não, senhora. Acho melhor que todos saibam, pois não sei o que meus irmãos farão quando descobrirem que estou aqui. Elisa respirou fundo, buscando forças para explicar-se. Soube que meu pai veio aqui hoje. Ele chegou à nossa casa muito agitado. Dizia que Henrique e Pedro espalhariam a desordem, o caos, com as ideias de abolição, que eram irresponsáveis, colocando em risco a segurança de todos nós. Repetia descontroladamente que durante a conversa com vocês nunca fora tão ultrajado em toda a vida.
praguejava e dizia muitas coisas horríveis. Queixou-se até do barão. Começou a reclamar de tonturas, dor na cabeça e repentinamente caiu. Parecia desmaiado. Minha mãe gritava, meus irmãos tentaram socorrê-lo, mas ele não voltou a si. Faleceu? Indagou Pedro, perplexo. Acho que sim, não sei. Minha mãe chorava desesperada e meus irmãos começaram a gritar ofensas e ameaças a vocês. Eu os defendi. Eles se enfureceram ainda mais e acabaram por me expulsar da fazenda. Elisa interrompeu a fala com voz embargada. As feições pálidas deixavam transparecer profundo cansaço. Expulsaram? Deixaram que saísse sozinha e caminhasse durante horas, sob a tempestade à noite? Enlouqueceram? Pedro, não adianta exaltar-se, interveio Anita, tentando apaziguar os ânimos. Graças a Deus, Elisa conseguiu chegar aqui sem perder-se na mata ou sofrer maiores danos. Agora precisamos cuidar dela. Anita voltou-se para a futura nora e convidou. Venha, minha filha. Nosso lar é também sua casa. Um banho quente, um longo descanso e amanhã tomaremos outras providências. Mamãe, espere um instante. Pedro abaixou-se diante de Elisa, que continuava sentada, e explicou. Elisa, é verdade que hoje seu pai esteve aqui nos pedindo satisfações sobre nossa conduta em relação aos escravos. Embora tenha sido um pouco rude conosco, eu e Henrique não perdemos a compostura. Acredita em mim? Sim, acredito. Há um bom tempo observo papai atormentado com a possibilidade de alforriar os escravos. Só falava nisso e mostrava-se cada vez mais desequilibrado. Infelizmente, hoje aconteceu o pior. Sentimos muito por você e sua família, disse Henrique. Henrique, acalme seu irmão, solicitou Anita. Eu e Nina cuidaremos de Elisa. Poucas horas depois, o sol surgiu. Aquele foi um dia atípico na fazenda Ouro Verde. Atendendo aos pedidos da mãe, Henrique e Pedro instruíram os capatazes sobre as tarefas do dia e não saíram do solar. Anita afligia-se pela segurança dos filhos e o clima tenso espelhava-se nas feições de todos. No meio da tarde, Mário ali chegou trazendo a triste confirmação da morte de Benevides. Elisa continuava chocada com o terrível desfecho, e Pedro solicitou à cunhada que lhe fizesse companhia. Com o propósito de resguardá-la de maiores sofrimentos, preferiu conversar reservadamente com os demais familiares. Com a fisionomia contraída em sinal de tensão, Mário ouviu os sobrinhos relatarem as notícias sobre os últimos acontecimentos envolvendo a visita de Benevides. Pedro concluiu as últimas informações, dirigindo-se à mãe e ao tio. Eu e Henrique apenas suspeitamos que ele tenha sido o mandante do incêndio, mas não temos provas, e mesmo que o autor seja ele, evitarei que o assunto chegue aos ouvidos de Elisa. Desnecessário dizer que não vou cancelar o casamento. Por mim, desejo que Elisa não volte mais lá, a não ser que receba um aceno de paz. Anita exasperou-se. Meu filho, também é desnecessário justificar a minha angústia. Como vou ficar em casa sabendo que a qualquer momento algo sinistro pode ocorrer? A partir de hoje, vocês não vão mais cavalgar sozinhos por aí. Mãe, não somos mais crianças. Não cometemos nenhum crime. Nada justifica ficarmos trancados quando há tanto para fazer. Vamos reforçar a segurança, mas não seremos reféns em nossa própria casa. Eles não ousarão atacar a mim ou a Henrique. Mário, que até então ouvia tudo em silêncio, resolveu interferir. Pedro, é preciso considerar as palavras de sua mãe e agir com sensatez. Concordo com você. Os irmãos de Elisa não virão aqui, mas poderão ser os mandantes. Em todo o Brasil, uma tocaia é uma retaliação comum.
Quantos perdem a vida em crimes inexplicáveis? E ainda é preciso considerar a presença de Elisa nesta casa sem estar casada. Henrique observou o rosto atormentado do irmão e contemporizou. É certo que não podemos perder a coragem e tampouco ser imprudentes. Deveremos agir com cautela, sem acirrar os ânimos já exaltados. Penso que a decisão de cancelar o casamento foi mais um rompante do seu sogro. Pergunte a Elisa, talvez ele não tenha manifestado oposição à família. Se for a vontade dela continuar, prossigam com os planos sem alarde. Qual é a idade de Elisa? Você tem a documentação exigida pela igreja? Indagou Mário. Ela completou 21 anos. E sim, temos a documentação exigida. Eu e Elisa levaríamos ao padre Antero. Filho, diante da circunstância, é inevitável envolver o padre em uma confusão dessa magnitude. Anita fitava o semblante do filho. Entristecida, lamentava imensamente a falta de Leopoldo em um instante tão decisivo. Mário propôs. Pedro, temos uma residência em Petrópolis e não há um lugar mais bonito e tranquilo para um casamento. Conheço o clérigo da cidade. Ele atenderia a um pedido meu com satisfação. Henrique, entusiasmado, acrescentou. Mamãe e Alice poderão acompanhá-los até o dia da cerimônia. Eu ficarei aqui, à frente de todas as atividades, para que possa ir tranquilo. Pedro os olhava indeciso. Anita complementou. Filho, seu irmão está certo. Quando eu e seu pai fomos ao casamento dele em Portugal, você assumiu todas as tarefas sozinho. Os últimos tempos foram tão difíceis, uma viagem lhe fará bem. Afinal, você e Elisa apenas aguardavam a melhor oportunidade e estarão meramente alterando detalhes do roteiro. Ainda que triste, Pedro conseguiu esboçar um sorriso. Diante da reação muito típica da mãe, era impossível não recordar a reação do pai, quando em outras ocasiões, perante situações complexas, ela tinha o condão de minimizar as dificuldades. Se ali estivesse, o pai faria um gracejo e no fim concordaria, pois semelhante a ela, também tinha um temperamento otimista. Diante das inúmeras sugestões, apenas retrucou. Agradeço o apoio e os bons conselhos. Estou mais aliviado. Porém, preciso ouvir Elisa antes de tomar qualquer decisão. Papai sempre nos deu bons exemplos e ele assim o faria. Poderia parecer teimoso aos olhos de quem não o conhecia bem, mas sabemos que jamais desconsiderava a opinião de mamãe. Anita, que até então continha as lágrimas, comoveu-se e abraçou o filho. Elisa aceitou os novos planos, mas desejou obter a permissão e bênção da mãe ao casamento. Na impossibilidade de voltar à fazenda, aguardou o 7º dia após a morte do pai. Durante a missa celebrada em memória dele, realizada na igreja da cidade, a jovem permaneceu na sacristia, onde pôde falar com a mãezinha sem despertar a ira dos irmãos. 2 dias depois, uma caravana saía da fazenda Ouro Verde. Anita, Pedro e a noiva, acompanhados por alguns servos, partiram rumo ao Rio de Janeiro e posteriormente à bela Petrópolis. Naquela que talvez fosse a cidade mais portuguesa do Brasil, na presença de poucos familiares de Pedro, o sacerdote amigo de Mário celebrou o casamento. Benevides, por sua vez, partiu da terra. Ele se foi com o coração vazio dos dons que nunca se ocupara em desenvolver, e por longo tempo assim permaneceu. Encontrou dificuldades em aceitar outra realidade, posto que jamais havia meditado sobre o quanto a vida material é efêmera. Nunca pensara na possibilidade de enfrentar outras leis que não fossem aquelas abalizadas pela sua própria opinião. Cultuou a própria personalidade acima de quaisquer afeições. Portador de um orgulho imenso,
reverenciava a si mesmo, sendo rude e intolerante com todos aqueles que não partilhavam de suas convicções, de suas ideias, sempre carregadas de preconceitos de classe social e raça. A ambição desmedida o fez vislumbrar um mundo de grandezas ilusórias, envolvendo-o em uma espécie de vertigem que lhe entorpeceu os sentidos, lançando-lhe um véu que empanou a visão e o fez desviar-se do real propósito de sua última encarnação. A ele havia sido concedida a oportunidade de ser o detentor de grande fortuna para que pudesse impulsionar o desenvolvimento da região onde vivia, utilizando-se dos recursos materiais a fim de difundir o processo e as boas obras. Contudo, utilizou o livre-arbítrio para colocar tais posses a serviço das próprias paixões, sem preocupar-se com os danos aí advindos. Aliado da realidade da vida imortal, considerou a existência terrena sob o prisma do egoísmo, cultivou o apego aos bens efêmeros, causando o enfraquecimento das próprias faculdades de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus como o verdadeiro Senhor. Assim que rompeu o último liame magnético que o mantinha junto ao corpo físico, viu-se em uma localidade repleta de densos nevoeiros. Atordoado, corria na vã tentativa de fugir das vozes perturbadoras que gritavam cruéis sentenças condenatórias. Benevides, procuras teus cofres? Siga infeliz a tua sina, tu que, na ânsia de ser sempre mais, ignoraste a própria condição íntima de escravizado, pois nenhum dos filhos da África, mantidos sob severo jugo de tuas senzalas, era mais escravo que tu mesmo em relação a qualquer vintém. Coronel, quem foi de fato o proprietário? Quando, na verdade, foi o dinheiro, o teu senhor, o grande legislador que te ditou as normas. Mas o término de tua existência terrena despojou-te de tudo, inclusive do corpo e de todas as posses que apenas serviram para adornar-lhe o orgulho. Algumas vezes via os autores dos inclementes libelos. Alguns eram antigos escravos. Confuso, concluiu que eles haviam se transformado em demônios. Tentava devolver as agressões e ouvia sinistras gargalhadas dos espectros que desapareciam na noite, em uma escuridão que lhe parecia eterna. Não conseguiu atinar onde estava e perdeu a noção do tempo. Ele fugia sempre, até que a própria consciência lhe gritasse o título mais nobre. Antes de pertencer a qualquer casta, era ele um filho de Deus, com todas as glórias e responsabilidades oriundas de tal filiação. Exausto, enfermiço, décadas depois foi socorrido.